Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela revista Incomunidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o vereador Weibe Itapeba, do Ceará. Pedimos a você, antes que comecemos a entrevista, que assista o vídeo até o final, que curta, que compartilhe e que, se possível, se ainda não for, se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, vereador Weibe Itapeba. Muito grato, agradeço. Nós estamos aqui muito honrados, recebemos esse convite de participar desse programa e para nós é uma alegria estar repercutindo sobre a vida, sobre a luta dos povos indígenas aqui do nosso país. Muito obrigado. Eu sou Henrique Doria e sou um dos colaboradores desta rádio e é com imenso prazer, com imensa honra que o recebemos aqui, que o entrevistamos, esperando com esta entrevista esclarecer os portugueses, mas também os brasileiros, sobre os problemas dos indígenas brasileiros. Bom, eu queria perguntar a você, enquanto vereador, o que você pode nos dizer, qual é o seu alcance de atuação e o que você pode dizer do momento que os indígenas, que os povos originários, que os povos da floresta estão passando nesse governo específico Bolsonaro? Bom, primeiro, me apresentar aqui, eu sou liderança indígena da aldeia Lagoa do Itapeba, no território de Itapeba. Esse território fica localizado no município de Caucaia, estado do Ceará, na região do Nordeste brasileiro, uma região litorânea, região de clima semiárido, do bioma Caatinga. E sou liderança indígena, advogado, assessoro a Federação dos Povos Indígenas aqui do estado do Ceará, integro o Escritório de Advocacia Popular Indígena, IDI, que é uma primeira experiência de escritório de advocacia popular indígena aqui no nosso país, e também atuo como vereador no meu município, esse município de Caucaia, que é a segunda cidade em população aqui no estado do Ceará. Tive a oportunidade de integrar o Conselho Nacional de Política Indigenista e era relator da Comissão de Terra e Território do CNPI, e a gente pôde acumular um pouco de experiência nessa atuação de liderança indígena, do movimento indígena aqui no Brasil. Então, nós temos uma situação nesse governo, o governo Bolsonaro, que escancarou essas desigualdades e as violações dos direitos dos povos indígenas no nosso país, especialmente nas questões ambientais, porque o governo Bolsonaro ele defende a abertura dos territórios indígenas para o agronegócio, para a mineração, para a implantação de grandes empreendimentos, entendendo que as terras indígenas elas são patrimônios da União e elas são reconhecidas assim na nossa Constituição Federal, cabendo aos povos indígenas brasileiros apenas o direito ao usufruto desses territórios. Então, o governo Bolsonaro ele tenta, de algum modo, infringir a própria Constituição da República. E nós, evidentemente, defendemos a floresta em pé, nós defendemos o futuro das próximas gerações, porque em momento em que o mundo passa por uma crise ambiental gigantesca, de mudanças climáticas, de aquecimento global, de catástrofes ambientais, os povos indígenas e os territórios indígenas estão dizendo para toda a comunidade internacional que é possível, sim, nós resgatarmos o nosso planeta e assegurarmos o futuro das próximas gerações. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil de violações de direitos aqui no nosso país, sobretudo porque o próprio presidente da República já disse publicamente que não demarcará nenhum território indígena no Brasil. Nós temos cerca de 50% das terras indígenas no Brasil ainda não foram devidamente regularizadas. Então, é um cenário de muita violação e de muita vulnerabilidade, principalmente em relação aos povos que ainda não têm os seus territórios demarcados. E aqueles que têm o seu território já regularizado, não existe uma política de proteção territorial
são terras que estão sendo invadidas por garimpeiros, por madeireiros e pelo agronegócio. E além de não fazer nenhuma lei de proteção nova, alguma coisa, ele destruiu o que havia, não é? E desmontou a FUNAI, o ICMBio, não é? Como é que vocês avaliam isso? Como é que essa relação está se dando agora? Se antes já não era fácil, como é que está sendo isso agora? Bom, antes a vida também não era fácil como foi dito, mas pelo menos o governo ele estava avançando com políticas sociais dentro dos territórios indígenas. Nós tínhamos canais de diálogos. Eu dei um exemplo aqui do Conselho Nacional de Política Higienista, mas nós tínhamos outras instâncias na área da educação, da saúde, do meio ambiente. Então, o controle social era uma marca dos últimos governos que, infelizmente, o governo Bolsonaro acabou extinguindo essas instâncias de controle social. Então, a gente perdeu essa capacidade do diálogo aberto, do diálogo qualitativo junto ao governo brasileiro. Então, isso dificulta muito, porque é um governo centralizador, é um governo conservador e é um governo que governa para as elites brasileiras, que, infelizmente, tem deixado a população pobre, principalmente segmentos como o nosso, dos povos indígenas, numa situação de extrema pobreza e de extrema vulnerabilidade, né? Esse governo é um governo que tem massificado essas violações de direitos. E como foi dito aqui, é um governo que desestabiliza, inclusive, a estrutura institucional. Aqui no nosso país, a FUNAI, o próprio IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, muitas dessas instituições elas perderam a sua capacidade de realizar o que nós chamamos de política de proteção dos territórios. Então, os territórios indígenas eles estão à própria sorte, né? Nós temos milícias armadas, facções criminosas começando a entrar dentro dos territórios, seja na Amazônia, seja no Centro-Oeste, seja aqui no Nordeste brasileiro. Então, é uma situação muito frágil, lembrando que, inclusive, se tentou no começo do governo Bolsonaro tirar a responsabilidade da FUNAI de demarcação de terras indígenas e queriam transferir essa responsabilidade para o INCRA, que é um órgão que trabalha com regularização fundiária de comunidades rurais e quilombolas. Queriam levar a responsabilidade da demarcação de territórios indígenas para essa instituição que não tem um histórico, não tem uma trajetória, não tem uma expertise, não tem uma experiência de atuação com povos indígenas. E queriam tirar a FUNAI, ligada ao Ministério da Justiça, que é um ministério que tem um conceito, tem um respeito da comunidade internacional muito grande, e queriam tirar a FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, Direitos Humanos. É um ministério que tem um leque de atribuições, mas que não tem uma força política do ponto de vista até internacional e de credibilidade aqui dentro do nosso país. E nós conseguimos mudar isso na Justiça. Tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal e o STF assegurou a manutenção tanto das atribuições da FUNAI, como também a sua manutenção na estrutura administrativa vinculada ao Ministério da Justiça. Mas as funções da FUNAI estão a ser desempenhadas conforme foram projetadas? Há um orçamento suficiente para a FUNAI? Os dirigentes da FUNAI defendem realmente, como era seu dever, os povos indígenas? Bom, nós, o que nós temos interpretado, nós temos uma leitura política muito clara de que a FUNAI ela está sendo contaminada pela militarização, né? O governo Bolsonaro ele é marcado pela indicação de militares para ocupar funções de chefia, funções de cargo comissionado em diversas instituições. E na FUNAI não é diferente. A FUNAI, tanto a presidência da FUNAI, as diretorias da FUNAI, como as coordenações regionais, e em alguns lugares até coordenações técnicas locais, elas têm sido comandadas por militares. Então, a instituição ela se afastou muito das suas atribuições institucionais, das suas obrigações estatutárias, e é um órgão que tem ficado muito precarizado exatamente pela falta de orçamento. Servidores públicos de carreira
estão no cenário, muitos deles no cenário de adoecimento mental, alguns pedindo transferências para outros órgãos, alguns pedindo licença para resolver questões pessoais ou para estudo, para se afastar desse ambiente institucional que tem sido muito precarizado, né? Os indigenistas da FUNAI, eles têm uma cumplicidade muito grande pela proteção, pela defesa dos direitos humanos dos povos indígenas. E quando se arranca isso, esses servidores que têm uma trajetória, que têm um respeito com os povos indígenas, também sentem esse impacto. Então a FUNAI, ela perdeu essa capilaridade, ela perdeu essa força, ela perdeu a credibilidade e a legitimidade, inclusive, dessa atuação no chão dos territórios indígenas, o que, na nossa leitura, abre um precedente muito grande, porque a FUNAI ela é o único órgão indigenista do Estado brasileiro que tem uma série de atribuições, mas que, infelizmente, está sendo fragilizada pelo governo brasileiro de forma muito tendenciosa. Está sendo tudo pensado, planejado. A ideia é, de fato, precarizar, fragilizar, sucatear esse órgão para deixar os territórios indígenas e os povos indígenas ainda mais vulneráveis. Ou seja, a FUNAI não consegue cumprir nem o mínimo das suas funções. Infelizmente, sim. A FUNAI antes, ela já era uma instituição precarizada pela limitação no número de servidores, porque é uma instituição que não tem um histórico de concurso público. E o último concurso foi com um número muito reduzido de servidores, e os servidores estão envelhecendo e estão pedindo aposentadoria. E nesse período do governo Bolsonaro, a situação ela acabou se agravando ainda mais, porque servidores não tendo condições até psicológicas, mentais, de se manter no órgão, acabou, então, decidindo por outros caminhos, como eu acabei de mencionar. E a presença indígena nos órgãos dirigentes, nos quadros superiores da FUNAI? Já quase que não existe, né? Nós tínhamos muitas lideranças indígenas que ocupavam funções de chefia, tanto na sede da FUNAI em Brasília, também nas coordenações regionais e especialmente nas coordenações técnicas locais. Só que o cenário mudou com o governo Bolsonaro. Como eu disse, há uma política de militarização das instituições públicas e na FUNAI não é diferente. Então, a maioria das lideranças indígenas que não são alinhadas ao governo, e é uma maioria esmagadora, acabou sendo exonerada dos cargos, e esses cargos passaram a ser preenchidos com militares ou com outras pessoas que estão alinhadas a esse governo. São poucos indígenas que estão alinhados ao governo e que estão ocupando essas funções de chefia. Ou seja, não são quadros técnicos, né? São quadros políticos, alinhados com o governo Bolsonaro, ou seja, com a política de quadros que pretendem combater destruir os direitos dos indígenas, não é verdade? Ele já tinha prometido isso em campanha, não é, Weib? Ele já tinha dito que não ia dar 1 milímetro de terra para indígena nenhum, que não ia demarcar. Mas não só isso, ele ainda está destruindo aquilo que foi feito. Se ele não avançasse, mas também não destruísse, menos ruim, não é? Como é que isso tem sido para os povos, especialmente os povos isolados? Porque não há muito contato, não há muito, evidentemente, não há como fazer facilmente uma denúncia de invasão, seja de que grupo for, não é? E como é que estão fazendo? Como é que os povos indígenas estão se ajeitando diante disso, dessa invasão? Bom, eu cheguei hoje de uma viagem, eu comecei uma viagem ontem lá do território do povo Ticuna, no município de Tabatinga, no Amazonas, de um congresso internacional de povos em situação de fronteiras. E lá nós recebemos uma denúncia muito grave do povo Ticuna de que milícias armamentistas, né, de grupos armados, eles estão intensificando as atuações no Rio Solimões, e muitos indígenas que são produtores rurais, agricultores familiares, que saem dos seus territórios para vender frutas, artesanatos nessas cidades, polos do Amazonas, estão morrendo. E assim como esses povos que já mantêm contato, a situação tem se agravado também com os povos em situação de isolamento voluntário. Esses povos isolados, eles carecem de uma proteção
especial do Estado brasileiro. Infelizmente, essa proteção especial ela tem se fragilizado porque não há uma ação interinstitucional entre a FUNAI, a Polícia Federal, as Forças Armadas, porque esses territórios eles não são demarcados como determina a própria Constituição Federal e o Decreto 1775. Esses territórios de povos isolados eles são interditados. E essas interdições elas não têm acontecido no governo Bolsonaro. O que a gente tem percebido é que são territórios invadidos por garimpeiros, por madeireiros, e como não há, por exemplo, um censo dessas populações que estão isoladas, a gente não consegue sequer acompanhar, por exemplo, os índices até de homicídio contra esses indígenas. O que nós sabemos é que tem comunidades que têm um número muito pequeno de indivíduos e que essas comunidades elas estão numa situação de ameaça ainda muito maior. Então, o que o movimento indígena brasileiro tem feito, através da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, junto com as suas organizações regionais, é inclusive denunciar isso para fora do país, não somente no sistema de justiça aqui do Brasil, no Ministério Público, no Poder Judiciário como um todo, na Defensoria Pública da União, mas também denunciado isso na Organização dos Estados Americanos. Nós temos uma Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e até na ONU. Então, nós tivemos esse evento das mudanças climáticas, nós tivemos uma delegação indígena aqui do nosso país, representada por essas organizações regionais e pela PIB, que conseguiu sensibilizar a comunidade internacional do que tem acontecido aqui no nosso país, porque o que tem acontecido aqui no nosso país é o que nós chamamos de política do genocídio. Sim, especialmente dos povos da floresta, não é? E eu queria te perguntar uma coisa, você disse que eles saem e morrem. Esclarece para mim, isso é pelo contágio da Covid, isso é de malária, isso é de ação humana, de embates? Como é que acontece? Assassinados? Como é que é isso? Eles saem para vender suas coisas e morrem? Como assim? Como é que tem sido? Tem muito problema sanitário nos territórios indígenas, porque a imunização, e é importante até dizer isso, que nós conseguimos integrar os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização aqui no Brasil, não por uma decisão unilateral do governo brasileiro, mas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, resultado de uma ADPF, que foi uma ação judicial movida pela articulação dos povos indígenas do Brasil, em que, na decisão, se assegurou o direito à imunização contra a Covid dos povos indígenas. Mas essa imunização ela não aconteceu ainda de forma muito célere nos territórios. Tem muitos indígenas que ainda não acessaram a imunização. Mas as mortes que eu falei são mortes violentas, são mortes de indígenas nos rios, em que muitas vezes eles têm que sair dos seus territórios para tentar conseguir uma renda, porque nos territórios indígenas também não estão recebendo apoio, assistência técnica, não estão recebendo apoio para a produção de alimentos, para a política que nós chamamos de desenvolvimento ou ações e programas de produção, atividades produtivas, e esses parentes acabam tendo que sair para fora do território para conseguir algum dinheiro e comprar alguns insumos para trazer de volta para o território. E a denúncia que nós recebemos, por exemplo, no povo ticuna, é que grupos armados acabam piratas, né, de rios, acabam interceptando as embarcações dos parentes indígenas e não estão somente roubando os produtos, né, estão executando indígenas. E nós recebemos, inclusive, uma denúncia lá nessa nossa ida agora para Tabatinga, o povo ticuna, de que há 2 semanas atrás aconteceu um fato semelhante naquela região do Rio Solimões. Então, as fronteiras acabam sendo muito também no cenário de vulnerabilidade, porque são por lá onde entram armas para alimentar essas forças criminosas do nosso país e também drogas. E muitas vezes os territórios indígenas também ocupam essas áreas de fronteiras. Como não há política de segurança junto com os povos indígenas, os povos acabam ficando também reféns dessas forças externas. E isso é muito complicado. Pois é. E eu queria te perguntar o seguinte, além de todos esses perigos,
os povos indígenas podiam estar melhor assistidos e protegidos caso a FUNAI permitisse que a Fiocruz também levasse auxílio, especialmente aos Yanomami, que estão padecendo de malária, de inanição, eles não estão tendo auxílio, não receberam vacina, nem alimentos, nem assistência médica. Não é? Vocês recorreram, tiveram alguma ação para mudar esse quadro? Bom, tem uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal que determina o governo brasileiro assistir imediatamente o povo Yanomami. É um território muito grande, muito extenso, que pega do estado de Roraima até o estado do Amazonas, e é uma comunidade, são várias comunidades dispersas, não é de fácil acesso. A remoção, por exemplo, de parentes indígenas, em sua grande maioria, só se dá pelo meio aéreo, e infelizmente o povo Yanomami está largado praticamente à própria sorte. São as comunidades e organizações indígenas que têm denunciado esse tipo de violação de direitos humanos dessas comunidades. Então, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, não consegue ter quadro de servidores suficientes para atuar em todas as comunidades do povo Yanomami. Nesse período da pandemia, se escancarou também essa dificuldade de acesso a alimentos. Então, o cenário de desnutrição, né, porque não há política de segurança alimentar e nutricional dessas comunidades, e acaba que a FUNAI, a CONAB, a CESAI, o governo brasileiro não estão conseguindo assistir essas comunidades. Então, o cenário de extrema pobreza pela falta de comida tem levado a alguns óbitos, principalmente as crianças indígenas naquela região. Então, isso tem sido denunciado para a comunidade internacional, como foi colocado aqui, a Fiocruz, que inclusive é importante dizer, é uma instituição pública do governo brasileiro, sim, mas que o próprio governo impediu que essa instituição entrasse dentro da comunidade, dentro do território, para atender essas comunidades que estão nessa situação de extrema pobreza e com muito problema de saúde. A Fiocruz, inclusive, nos ajudou, o movimento indígena, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a apresentar um relatório sobre a situação da Covid nos territórios indígenas, e isso ajudou ao Supremo Tribunal Federal a conceder a decisão deferindo o pedido da PIB para que o governo brasileiro pudesse adotar medidas de combate à Covid nesses nossos territórios. Então, isso tem sido repudiado por diversas organizações indígenas e entidades que atuam nos direitos humanos, e a gente espera que isso possa mudar o mais rápido possível. O Departamento Jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil tem, inclusive, atuado para assegurar que essas comunidades possam, sim, ter o direito de sobreviver, possam, sim, ter o direito de lutar pela vida através da entrada da Fiocruz ou de outros organismos que querem, nesse momento, prestar não somente a solidariedade, mas a assistência mesmo, a sua força de trabalho para ajudar a salvar vidas na região ocupada pelo povo Yanomami. A proibição da Fiocruz apoiar o povo Yanomami e o consequente problema de sanitário e de alimentação do povo Yanomami, isso constitui crime. O impedimento a que alguém seja socorrido, isso em qualquer país civilizado é crime. E tem sido movido procedimento criminal contra os responsáveis pelo Estado brasileiro que tomaram essas medidas de impedir a Fiocruz de assistir medicamente, sanitariamente e depois outras instituições de assistir com alimentos o povo Yanomami. Tem havido procedimento criminal contra os responsáveis por isso? Já há procedimentos tramitando no Ministério Público Federal, que já ingressou com ação, acho que ação civil pública, requerendo essa assistência ao povo Yanomami. A Defensoria Pública da União também tem atuado, o Departamento Jurídico da PIB também tem atuado. Agora, é importante colocar que aqui no nosso país, né, o sistema de justiça brasileiro, embora um dos princípios seja da celeridade processual,
é um sistema de justiça que não funciona na velocidade que nós queremos. E muitas vezes o sistema de justiça acaba não dando as respostas que nós esperamos. Tanto é que nesse período da pandemia, nós também qualificamos uma denúncia no Tribunal de Haia, no Tribunal Penal Internacional, denunciando o governo Bolsonaro pelos crimes de genocídio e de ecocídio. Nós entendemos que o sistema de justiça do nosso país ele não deu conta de resolver, de pacificar os problemas, os conflitos que nós apresentamos, e como uma das estratégias, além dessa denúncia na comunidade internacional, foi também de protocolar uma denúncia formal junto ao Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, que a gente espera que esse tribunal também ele possa dar celeridade nesse processo e condenar o governo Bolsonaro por toda a prática de crimes que tem resultado aqui no Brasil. E essa denúncia, inclusive, ela foi feita quando surgiu as primeiras matérias televisivas em que dava conta dessa fragilidade dos Yanomamis, que recebeu uma visibilidade maior nas últimas 3 semanas. Sim. Mas é um problema grave, já conhecido por nós há bastante tempo, e que nessa denúncia ao Tribunal Penal Internacional foi dedicado uma parte desse relatório, do relatório de denúncia, dedicada exatamente para a situação também do povo Yanomami e dos povos em situação de isolamento voluntário aqui no Brasil. E em que estado, em que pé se encontra o processo no Tribunal de Haia? Pois é, nós temos um departamento jurídico da PIB que encaminhou essa ação, que tem feito esse acompanhamento mais de perto. Mas, infelizmente, o que nós temos conhecimento é que não há uma previsão do julgamento do mérito, né? Ele tem sido objeto de análise por especialista que atua no Tribunal Penal Internacional, mas que não há uma previsão de julgamento do mérito desse relatório de denúncia que foi feito pela PIB lá no tribunal, que a gente fica até frustrado com relação a isso, mas alimentando ainda uma expectativa de que isso possa acontecer o mais rápido possível. Agora, há uma situação que eu acho bastante flagrante, que é os Yanomamis muitos estão com malária. E o governo brasileiro mandou produzir, sei lá, milhões de doses de cloroquina, que é justamente para o tratamento de malária e não de Covid. Por que esse medicamento não chega a eles? O que é que está dificultando isso? Vocês já pediram? Já fizeram existe algum pedido, alguma solicitação para que o governo efetivamente entregue a medicação que os Yanomamis estão precisando, os portadores de malária? Bom, primeiro para a gente, inclusive, compreender que a malária ela é uma doença bastante conhecida pelos povos indígenas amazônicos. Sim. E que é uma doença que tem levado a óbito todos os anos, talvez milhares de indígenas naquela região. Então, não é uma doença nova, né? Então, ela é um problema de saúde pública muito forte naquela região. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, ela tem um orçamento vultuoso, né? São recursos bem significativos, e nós acreditamos que a instituição ela teria plenas condições de assegurar essa assistência mais presencial para povos indígenas de situações semelhantes ao povo Yanomami, e assegurar essa assistência especial ao povo Yanomami. Sim. A gente não tem visto isso, né? Nós temos recebido denúncias de desvio de recursos, de problema de má gestão de dinheiro público, e nesse período da pandemia, em que o governo brasileiro foi associado ao negacionismo, em que se tentou implementar através de fake news que o kit Covid, especialmente através de ivermectina, de cloroquina, seria a saída, a solução para resolver o problema da Covid, e isso se mostrou que não, do ponto de vista científico, isso não tem resultado algum. Totalmente mas o governo acabou comprando muitos comprimidos, né, de cloroquina. Sim. E eles têm chegado em algumas comunidades, mas não na quantidade, no caso, para combater a malária que as comunidades precisam, né? E no caso do povo Yanomami, eu gostaria de reiterar, são comunidades
muito distantes, comunidades isoladas, o contato é muito difícil. A CESAR e a FUNAI conhecem o território, têm condições de ter uma atuação mais presente nesses territórios, mas acaba que a limitação de servidores e também esses problemas de denúncia de desvio de recurso, fragilizando também a atuação, a incidência dessas instituições nessas comunidades. Então, o que nós temos feito é, de fato, denunciar violações de direitos humanos, denunciar a omissão, a negligência dessas instituições, porque é um cenário de extrema gravidade e que a gente precisa ter vários atores aí atuando de forma articulada para que o povo Yanomami ele não perda mais integrantes e também os outros povos que estão em situação semelhante, que o problema da malária ele se agrava em várias regiões da Amazônia, e a gente, inclusive, é um mosquito que ele tem ido, inclusive, para as outras regiões. Aqui, por exemplo, no Ceará, eu li uma matéria ontem que foi identificada a presença do mosquito que é hospedeiro do vírus que propaga a malária aqui no Juazeiro do Norte. Então, o nosso estado é um estado extremamente quente e esse mosquito, teoricamente, ele não conseguiria sobreviver por muito tempo, mas que já foi identificado. Ou seja, é possível que a malária, nos próximos anos, até por conta dessas mudanças climáticas, de tudo que está acontecendo do ponto de vista ambiental no mundo, doenças como a malária não fiquem mais restrita, por exemplo, à região da Amazônia aqui no nosso país e também seja alastrado, ampliado para outras regiões. E eu queria saber de você, agora você falando sobre a CESAR e a FUNAI, não podem fazer parceria com ONGs que possam, sei lá, Médicos Sem Fronteiras ou qualquer coisa assim que possa ajudar os povos que estão sem assistência médica no Brasil? A CESAR, ela já faz isso, né? A CESAR, ela não tem corpo de servidores que atuam nos territórios indígenas, né? Os servidores de carreira que têm migraram de outras instituições, porque desde que a CESAR foi instituída, nunca aconteceu um concurso público para a instituição. Então, ela absorveu alguns servidores de carreira de outras instituições e nunca realizou concurso. Então, os médicos, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, psicólogos, enfim, todos os profissionais que atuam na saúde indígena já são terceirizados, são contratados através dessas entidades que concorrem às chamadas públicas e passam a atuar no que nós chamamos de atenção básica, porque a saúde pública aqui no Brasil ela é dividida em setores, né? Então tem a atenção básica, que é aquela saúde mais preventiva que acontece no chão das comunidades, e no caso nosso aqui no Brasil, da saúde indígena, a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, ela se dá basicamente nessa etapa, na atenção básica, porque na etapa da atenção do setor da assistência secundária ou terciária, ela acontece fora dos territórios indígenas, na rede do Sistema Único de Saúde. Então, a atenção básica ela acaba sendo um subsistema de saúde indígena vinculado ao SUS. Mas quando o indígena precisa ter um atendimento mais especializado, ele acaba saindo do território para ser atendido fora dos territórios. Eu ainda queria te perguntar sobre essas 600 balsas no Rio Madeira, que fazendo esse garimpo ilegal, estão despejando mercúrio no rio. Os povos ribeirinhos vivem da pesca, vivem dessa produção. Como é que está acontecendo isso? Eles estão sendo intimidados, estão sendo ameaçados? O que você tem de notícia para nos dar com relação a esse povo? Henrique, quer completar? Sim, e se inclusivamente outros rios estão a sofrer a mesma destruição que o Rio Madeira, porque inclusivamente há notícias de que houve até crianças aspiradas pelas bombas que aspiram à areia do Rio Madeira e que foram aspiradas por essas bombas. Isso está a suceder também em outros rios da bacia amazónica? As crianças que foram aspiradas foram também crianças Yanomamis, né? Então, um território bastante impactado pela atuação da mineração. O que tem acontecido no Rio Madeira, que ganhou uma repercussão internacional, é porque se juntaram mais de 300 balsas num determinado local, a partir de uma informação de que seria uma área muito rica em ouro, e eles se estabeleceram no local. São áreas que são dentro de territórios indígenas, né? Então,
O problema da mineração, do garimpo ilegal, é um problema já também histórico, antigo. E o garimpo ilegal, ele também provoca homicídios, mortes contra lideranças, contra indígenas. Tem muita liderança indígena ameaçadas, algumas acompanhadas por programas de proteção, algumas já foram, inclusive, receberam atentados nas suas casas, e as ameaças são veladas, são muito claras, e as instituições não têm conseguido assegurar a proteção dessas lideranças. Mas a mineração, o garimpo ilegal é algo antigo, não é algo novo. O que está acontecendo no Rio Madeira é porque é algo muito grande, né? Um número muito acentuado de balsas, e o que nos causa muita estranheza, mas ao mesmo tempo nós temos a convicção de que, por exemplo, as apreensões pequenas em relação ao número de balsas que foram veiculadas nos noticiários dão conta de que os próprios garimpeiros estão recebendo informações privilegiadas. E nós sabemos que um dos setores que financiam políticos aqui no Brasil, deputados federais e senadores, também é o setor da mineração desses garimpeiros, os garimpos ilegais, né? Então, nós desconfiamos que não houve um resultado maior, exatamente porque eles tiveram informações privilegiadas e passaram a se dispersar naquela região do Rio Madeira. Há outra questão importante que se verifica no Brasil, que é o facto de haver muitos brasileiros e que não têm existência legal. Isto é, não foram registados no registro civil, não têm uma certidão de nascimento, não têm CPF, não existem, não têm existência legal. Isso também se verifica com os povos indígenas. Isso tem um impacto muito grande na vida de diversos povos indígenas aqui no Brasil. Nós chamamos de acesso à documentação básica. Nós, lá no Conselho Nacional de Política Higienista, quando existia, a gente tinha um acesso através do Ministério de Direitos Humanos, que tinha uma coordenação de acesso à documentação básica, e foram realizados diversos mutirões nos territórios indígenas para a emissão de documentos de registro geral, do RG, do CPF, porque esses documentos também são a porta de entrada para acessar outras políticas públicas, políticas assistenciais. Por exemplo, o Cadastro Único, ele dava acesso à política de moradia do Minha Casa Minha Vida, à política assistencial do Bolsa Família, que inclusive também são políticas sociais que estão sendo aí totalmente desestruturadas, extintas pelo governo Bolsonaro, né? Mas é isso, porque se o indígena não tem documento, ele acaba dificultando o acesso dele, inclusive à assistência na área da saúde. O governo não consegue ter uma atuação mais firme, mais qualitativa nessas comunidades. E, de fato, isso continua sendo um problema. E não é um problema somente em relação a povos indígenas em situação de contexto amazônico. Em todos os povos indígenas do Brasil, nós temos esse problema de acesso à documentação básica. Seja povos que já têm um histórico de contato grande, e mais ainda esses povos em situação ou de recente contato ou que estão ainda com uma situação até de isolamento. Se bem que os povos isolados não há essa política aí de emissão de documentos, né? Um outro tipo de assistência a essas comunidades. Agora, nós já estamos chegando ao final e eu queria te perguntar o seguinte, queria que você fizesse um apanhado geral sobre invasão de missionários, e quais são os caminhos, quais são os cenários possíveis que vocês preveem, que vocês anteveem e saídas para essa situação de abandono, de precarização e de genocídio do povo indígena no Brasil. Que tipo de doenças é que essa invasão de missionários traz relativamente aos povos indígenas? Bom, essa atuação de missionário, embora no contexto atual seja um outro tipo de roupagem, mas os missionários, né, a igreja em si, ela foi utilizada desde o projeto colonial de ocupação do território brasileiro, né? Então, a primeira política de contato foi a política do extermínio. Nós tínhamos mais de 6 milhões de indígenas no Brasil e a nossa população ela foi reduzida a pouco mais de 300 mil.
Então, até costumo dizer que nós não podemos romantizar aqui no Brasil a nossa história, o nosso país, como se houvesse meramente o que nós chamamos de encontro de raças, porque o nosso país ele foi baseado na violência cometida contra os nossos guerreiros que foram escravizados, que foram assassinados, ou das nossas mulheres que também foram escravizadas, que foram estupradas aqui no nosso país. Não há encontro de raças, há uma imposição de violência no nosso país, do genocídio e do etnocídio. E a igreja, ela foi também utilizada para que houvesse esse extermínio. Se não foi possível exterminar por meio da bala ou da proliferação de doenças, a igreja ela se instalou no Brasil para catequizar comunidades e povos, para ensinar a língua portuguesa, e a pretensão é integrar os povos indígenas à comunhão nacional, à comunidade nacional, porque existia a pretensão de constituir um país de uma língua só e de uma religião só. Então, as igrejas, os missionários, eles estão aqui desde esses tempos. Evidentemente que no Brasil contemporâneo, nos territórios indígenas, a gente continua sofrendo a intervenção desses setores. Né? Tem setores mais conservadores que ainda pensam que povos indígenas são seres sem almas, não reconhecem a espiritualidade das comunidades, as formas de enxergar o mundo, da cosmovisão, tenta impor, como que eu vi numa comunidade Mariaçu 2, lá no na Tabatinga, em Tabatinga, um tipo de seita instalado dentro dos territórios indígenas. Então, isso é muito grave, sabe? Tem muitos missionários entrando nesses territórios sem nenhum tipo de autorização, tentando impor essa visão fundamentalista que não reconhece a organização social, os costumes, as tradições dos nossos territórios. Né? Então, e há um abismo muito grande, porque no Brasil, nós temos hoje no Brasil pelo menos 119 terras indígenas que estão em processo de demarcação, mas são terras que estão paradas, vamos dizer assim, há pelo menos 10 anos. Não tem um desfecho para a demarcação desses territórios. Enquanto isso, nós temos 495 terras indígenas aguardando ainda o início do procedimento de demarcação de terras indígenas. Então, isso somado dá mais de 50% dos territórios. Quando você pega esse cenário de insegurança jurídica dos territórios e você pega um outro cenário de interferências externas, né, vamos dizer assim, seja por madeireiro, garimpeiro, mas também por missionários, por igreja, você cria um cenário de caos nas comunidades, nesses povos, nesses territórios. Então, você tem várias influências externas. É o garimpo pelo um lado, é o fogo, a queimada pelo outro, é a atuação dos madeireiros pelo outro lado, é os missionários das igrejas pelo outro lado. São facções criminosas, são grupos armamentistas invadindo os territórios. Enfim, são empreendimentos, nós temos os cenários de caos nos territórios indígenas do Brasil, porque a política de proteção e ambiental ela tem sido fragilizada e tem sido estimulada a abertura desses territórios pelo próprio governo brasileiro. Bem, é uma denúncia grave e uma denúncia que convém ser escutada por o maior número possível de pessoas, e nós estamos aqui precisamente para fazer isso. Estamos aqui para denunciar esses crimes de uma parte da população brasileira, do Estado brasileiro, contra os povos indígenas. É esse o nosso objetivo e esperamos que o Brasil escute estas suas denúncias também e que os portugueses também as conheçam e que, através da opinião pública, façam pressão sobre os poderes públicos brasileiros para que termine este genocídio, esta destruição dos povos indígenas. Nós estamos a chegar ao fim e eu agradeço-lhe muito esta sua participação neste programa, que foi extremamente esclarecedora, foi clara e que muito tocou, particularmente a mim, que sou português, muito me tocou. E esperamos que dentro de algum tempo volte aqui a este programa, mas talvez no futuro com mais esperança do que aquela que existe hoje, face a um quadro tão negro que nos apresentou. Bom, queria agradecer a oportunidade
dizer que para nós é uma honra também estar debatendo esse tema indígena, das violações de direitos, do cenário que nós vivemos aqui no nosso país, e tem sido uma estratégia adotada pelo movimento indígena brasileiro, exatamente levar a nossa situação para fora do nosso país, para que a comunidade internacional ela saiba o que está acontecendo, e principalmente nos momentos em que se discute o futuro do nosso planeta, nós aqui no Brasil temos demonstrado que é possível salvar nossa casa comum, que é nosso planeta, e o que nós chamamos de projeto de bem viver, da mata em pé, do respeito com os animais, da nossa cosmovisão de respeito com a mãe natureza, com os animais, com a água, com os rios, com as lagoas. Enfim, é possível nós salvarmos o nosso planeta. Nós estamos fazendo a nossa parte, querendo continuar fazendo a nossa parte, porque nós já estamos cumprindo uma missão herdada pelos nossos ancestrais para assegurar o futuro das próximas gerações. A gente precisa do apoio dos cariuas, como nós chamamos na língua tradicional Iengatu, dos não indígenas, o apoio necessário para que os nossos povos e os nossos territórios continuemos de pé. Bom, a Terra é uma só e nós somos irmanados nessa luta de preservação do ecossistema, do ambiente, dos povos da floresta, de todos os biomas, e nós vemos que são os povos originários, são os povos indígenas que realmente protegem a natureza. Agradecemos imensamente a você, Febe. Espero que a nossa luta, sua, enquanto indígena, e nossa, enquanto povos também habitantes da Terra, que ela seja vencedora. Agradeço imensamente a você por ter se disponibilizado um pouco do seu tempo, que eu sei que é corrido e, enfim, agradeço imensamente por essa disponibilidade, por esses esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada a você mesmo. Mais uma vez, e como nós dizemos aqui no Movimento Indígena do Brasil, demarcação já. Demarcação já. Até o próximo programa em Foque, pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Em Foque. A lusofonia em foco.